Bom dia, então começando o Clube do Livro de hoje, o tema de hoje é estenose aórtica. Meu nome é Aline, eu sou R2 e essa apresentação é uma parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardiped Brasil. Estenose aórtica, então. As lesões obstrutivas da via de saída do ventrículo esquerdo são 6% das cardiopatias congênitas no geral. É uma incidência de 3,8 em 10 mil nascidos vivos, e ela pode ocorrer nos três níveis, né? No nível valvar, subvalvar e supravalvar, que é o que a gente vê nesse esquema aqui embaixo. A letra A seria um ventrículo esquerdo e uma válvula aórtica normal. A B, uma estenose valvar, e até a gente vê aqui já a dilatação da aorta ascendente. A letra C, a estenose supravalvar, e a letra D e E, os dois tipos de estenose subvalvar, que a gente vai ver mais para frente, a membrana e a hipertrofia. A estenose valvar aórtica é a forma mais comum, corresponde a 71 a 86% das estenoses aórticas. É mais prevalente no sexo masculino, 3/4 dos pacientes são homens. A causa mais comum é a válvula aórtica bicúspide. A válvula aórtica bicúspide ocorre em 1 a 2% da população em geral, mas ela pode vir acompanhada de estenose ou não. E também é mais prevalente nos homens do que nas mulheres. E ocorre uma recorrência familiar de 35%. Então, 20% das estenoses aórticas têm alguma anomalia cardiovascular associada. Pacientes, então, com válvula aórtica bicúspide, 6% deles têm acompanhando uma coarctação de aorta. Quando a gente vê o oposto, pacientes com coarctação de aorta, 30% deles têm válvula aórtica bicúspide. Então, é uma relação bem próxima entre essas duas cardiopatias. A aorta ascendente dilatada também está comumente associada, isso até por uma questão de fisiologia, uma lesão de jato que ocorre por conta do fluxo acelerado ali na estenose, e existem algumas associações menos comuns. Com um defeito no septo ventricular, que seria a comunicação interventricular, persistência do canal arterial, a válvula pulmonar também bicúspide e uma insuficiência mitral congênita. As formas menos comuns de estenose valvar aórtica congênita incluem as válvulas aórticas monocúspides, com 2 das 3 comissuras fundidas, ou a hipoplasia do anel aórtico, isolada ou em associação com anomalias dos folhetos. Essas formas mais raras costumam estar associadas a obstrução grave do fluxo ventricular esquerdo e insuficiência cardíaca na infância. Aqui, então, um outro esquema dos 3 tipos de estenose valvar aórtica. Aqui a gente vê uma válvula monocúspide, uma bicúspide e uma trivalvulada, mas com estenose, uma alteração dos folhetos. Então, na anatomia da válvula aórtica. A válvula aórtica normal possui 3 comissuras, o que resulta em 3 folhetos de tamanhos aproximadamente iguais. As margens livres desses folhetos têm um formato semilunar, e os folhetos normais são lisos e flexíveis. No caso das válvulas aórticas bicúspides, que são a maioria das estenóticas, o tamanho dos folhetos valvares são desiguais e são resultados da fusão ou ausência de uma das 3 comissuras valvares. Uma falsa comissura ou RAF frequentemente está presente. A forma mais comum, então, é a ausência da comissura direita e esquerda, ou seja, da comissura intercoronariana. Os folhetos são orientados, nesse caso, quando tem essa fusão dessa comissura, os folhetos ficam orientados como anterior e posterior. E a RAF geralmente está no folheto anterior, que também é de onde vão sair as 2 artérias coronárias. As margens livres da válvula bicúspide são relativamente retas, em vez de semilunares, que é o que acaba limitando a sua mobilidade. Aqui a gente vê, então, 2 imagens de patologia de uma válvula aórtica normal. A gente vê, então, os 3 folhetos e a abertura delas sem nenhuma restrição. Aqui é uma imagem ecocardiográfica, onde a gente vê os folhetos e aqui designados, né, como folheto coronariano direito, esquerdo e o não coronariano.
Aqui na imagem de baixo é uma imagem de patologia, já de uma válvula estenótica, a gente vê ela bastante espessada e mal formada. E aqui com a fusão da comissura direita e esquerda e o folheto não coronariano. Então, acontece aqui uma válvula bicúspide com essa abertura que a gente vê mais reta, né? E não com o formato semilunar da válvula normal. Aqui é uma imagem de ecocardiograma, né, do nosso serviço. Esse é um eco transesofágico, em que a gente vê esse tipo principal de válvula aórtica mais comum, né, da válvula aórtica bicúspide. Aqui seria onde tem a fusão da comissura, e aqui o folheto não coronariano, que é o que fica mais amplo, e essa abertura mais reta da válvula com uma certa restrição, nesse caso não chegava a fazer uma estenose. Então, uma válvula aórtica, existe também a válvula aórtica monocúspide, que resulta da ausência de duas ou de três comissuras. Na maioria das vezes, a comissura que fica patente é a comissura não coronariana esquerda, que resulta em uma válvula com uma abertura excêntrica em forma de lágrima. A ausência de todas as três comissuras resulta numa atresia aórtica e geralmente na síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Então, falando um pouquinho da fisiologia. A pressão arterial sistêmica e o débito cardíaco desses pacientes permanecem normais, porque a pressão sistólica do ventrículo esquerdo e o trabalho cardíaco total vão estar elevados. O estresse da parede permanece normal ou reduzido por causa do aumento compensatório na espessura da parede desse ventrículo esquerdo. E acontece um fator importante, é que acontece uma redução relativa no suprimento sanguíneo coronariano para esse VE, que é hipertrofiado e hipertenso, com o aumento da demanda de oxigênio, que acaba levando a uma isquemia subendocárdica e infarto. Então, esse desequilíbrio entre oferta e demanda é devido a uma diminuição da perfusão coronariana por causa de um período de enchimento diastólico encurtado. Isso acontece, na verdade, por causa da ejeção sistólica que acaba sendo prolongada para tentar vencer aquela obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Quanto às manifestações clínicas, a maioria das crianças é assintomática. As válvulas bicúspides sem estenose requerem um acompanhamento, porque a longo prazo essa estenose pode piorar em 75% dos casos. 10% dos pacientes desenvolvem insuficiência cardíaca no primeiro ano de vida. 2/3 se tornam sintomáticos por volta dos 2 meses de vida e a maioria antes dos 6 meses. E pacientes com estenose aórtica crítica, que é a forma mais grave, apresentam sinais de insuficiência cardíaca grave ou até mesmo choque cardiogênico já no período neonatal, logo após o fechamento do canal arterial. Então, quanto à estenose aórtica crítica, ela é frequentemente bem tolerada intraútero, mas tem relatos de disfunção cardíaca, hidropsia fetal e fibrelastose endocárdica já no intraútero. O fluxo severamente restrito pode levar à síndrome do coração esquerdo hipoplásico. O ecocardiograma fetal pode ser útil para prever qual fetos vão evoluir para essa síndrome e indicar intervenção intraútero, que é um procedimento que vem ganhando destaque ultimamente. Então, após o fechamento do canal arterial, a resistência vascular pulmonar cai, o retorno venoso do átrio esquerdo aumenta, e o VE, que não tem por onde ejetar aquele volume, né, de sangue, acaba não conseguindo manter o débito cardíaco, levando à insuficiência cardíaca e o choque. E essa é uma condição fatal se não tiver uma intervenção no período neonatal ou no período fetal. Então, bebês com estenose aórtica crítica podem apresentar ao nascimento uma má perfusão periférica e cianose, um precorde hiperdinâmico e pulsos finos, um sopro cardíaco. O sopro cardíaco normalmente não é ouvido, porque devido ao baixo débito cardíaco. O ritmo de galope pode estar presente e os pulsos distais são deficientes ou inadequados. Então, quanto aos pacientes com estenose aórtica grave, mas não crítica, a clínica vai ser
de uma insuficiência cardíaca. Então, o paciente vai ter taquipneia, baixo ganho ponderal e falha no crescimento. Pode ter também precorde hiperdinâmico, e a gente vai escutar um sopro de ejeção característico ao longo da borda external esquerda superior que se irradia para o pescoço, embora ele pode ser suave se a insuficiência cardíaca for grave. Um clique de ejeção pode ser ouvido e a gente também pode ter achados de hepatomegalia e edema periférico. Em crianças mais velhas, essas são raramente sintomáticas, o crescimento e o desenvolvimento normalmente são adequados. Alguns relatam fadiga, mas ela não está associada à gravidade da estenose. Angina e síncope pode ocorrer em menos de 5% das crianças. O ictus cordis é visível e aumentado, e a B2 pode ser desdobrado. O clique de ejeção está presente 60% a 90% e é mais alto no ápice ou na borda external esquerda inferior. Um sopro sistólico de ejeção está presente e sua intensidade é proporcional à gravidade da estenose. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do sopro que está presente nessa patologia, e a gente pode ver também no início o clique de ejeção. Então, também 1/3 dos pacientes podem apresentar um sopro regurgitante diastólico, que seriam aqueles pacientes que têm uma insuficiência aórtica combinada. Então, o diagnóstico. O diagnóstico é confirmado pelo ecocardiograma bidimensional com análise do Doppler. Ele consegue estimar a gravidade da obstrução e avaliar a função ventricular esquerda, a morfologia da válvula e o grau de insuficiência quando essa está presente. O modo M e o eco bidimensional são úteis para demonstrar a mobilidade reduzida do folheto valvar, fazer medições da área do orifício e documentar a presença de dilatação pós-estenótica da raiz da aorta supravalvar. Então, aqui a gente vê um eco também do nosso serviço. Nesse primeiro corte, 5 câmaras que a gente consegue ver a via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui, a válvula aórtica, a gente vê que ela é um pouco mais espessa, né, mais evidente aqui no eco, e a gente vê o fluxo acelerado a partir da válvula e também um jato de insuficiência central. Aqui é a imagem do mesmo paciente, só com um parasternal eixo curto, que a gente vê a válvula. Nesse caso, era uma válvula trivalvulada, mas com estenose, mais espessada e com uma restrição de abertura. Aqui é uma outra imagem, essa do UpToDate, que no caso é uma válvula bicúspide, como a gente viu no começo também, um parasternal eixo curto, e essa daqui sim estenótica. A gente vê aqui a imagem parada da válvula em sístole e aberta em diástole, como é a abertura dessa válvula bicúspide. Então, usando o Doppler e a equação de Bernoulli, o gradiente instantâneo máximo através dessa válvula estenótica pode ser estimado. Esse valor é geralmente mais alto do que o gradiente de pico a pico, que é o que a gente acha no cateterismo. Então, na verdade, a gente pode relacionar os valores do gradiente médio do Doppler com esses valores do cateterismo. Eles são mais parecidos, mais equivalentes. Quanto ao eletrocardiograma, ele é de uso limitado em crianças com estenose aórtica. Ele não pode ser usado para estimar a gravidade da lesão. Na doença inicial menos grave, o eletro costuma ser normal, mas ele pode apresentar evidências de hipertrofia do ventrículo esquerdo, com ou sem anormalidade de repolarização, e também pode estar... esses achados podem estar presentes em 30% das crianças com grau significativo de estenose. A radiografia de tórax. Em bebês sintomáticos, ela normalmente mostra uma cardiomegalia, e a dilatação da aorta ascendente também pode ser visualizada no raio-x. Para a estenose valvar aórtica, também, em alguns casos, estão indicados o teste de esforço, mas geralmente ele não é realizado em crianças. Em adultos com estenose aórtica, a alteração do segmento ST durante o exercício pode se correlacionar com o gradiente máximo do Doppler,
É isso porque aquelas alterações de oferta e demanda que a gente viu na parte da fisiologia são intensificadas no exercício, e, no entanto, em crianças e adultos jovens tem uma alta taxa de falsos positivos para esse teste de esforço, que chega a 40%. Então, nas crianças ele não está tão indicado. Outro exame importante seria, então, o cateterismo cardíaco. Ele está indicado quando o diagnóstico dessa estenose é incerto ou quando existem defeitos associados que não conseguiram ser completamente avaliados pelo eco. Por exemplo, tem uma grande associação com coarctação de aorta, que em alguns casos a gente não vai conseguir avaliar bem pelo eco. E também se já tiver uma indicação de valvoplastia por balão. Então, aí esse exame vai ser tanto diagnóstico quanto terapêutico. Ele fornece, então, dados hemodinâmicos e anatômicos. Ele vai fornecer o gradiente através da válvula, que vai ser o gradiente de pico a pico, que é muito mais fidedigno para a gente avaliar a gravidade da lesão. A pressão diastólica ventricular final, o débito cardíaco e a anatomia e competência dessa válvula. Aqui nessa imagem, a gente vê uma imagem de uma válvula, nesse caso era bicúspide, né? Não é o melhor eixo para a gente ver a questão da válvula bicúspide, mas a gente vê que o contraste que é injetado aqui de forma retrógrada, ele faz essa falha de enchimento por conta do jato da estenose. Aqui, então, quanto à classificação, a gente vai usar principalmente o gradiente de pico a pico, que é esse gradiente medido no cateterismo, e a estenose vai ser leve quando esse gradiente for menor que 30, moderada quando ele for de 30 a 50 e grave quando ele for maior que 50. E esse vai ser o parâmetro para a gente indicar o tratamento. Quanto ao tratamento, então, a intervenção fetal, a valvoplastia fetal com balão pode reverter o desenvolvimento da síndrome do coração esquerdo hipoplásico em pacientes com estenose aórtica crítica. Aqui mostra a importância desse diagnóstico no período fetal para a gente tentar evitar que esses pacientes evoluam para a síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Então, nesses fetos, a valvoplastia pode aumentar o fluxo para o ventrículo esquerdo e permitir o crescimento contínuo desse ventrículo. A intervenção, então, pós-natal. A terapia definitiva consiste na redução do grau de estenose valvar. O tratamento de escolha é a valvoplastia por balão, então, procedimento hemodinâmico. E as opções cirúrgicas são a valvotomia ou a troca valvar. Pacientes que desenvolvem uma insuficiência aórtica grave após a dilatação por balão vão requerer um tratamento cirúrgico posterior. As indicações para intervenção. O tratamento específico para estenose depende, então, do grau de obstrução, vai depender daquele gradiente. Aqueles com obstrução grave requerem intervenção, que é especialmente urgente no RN gravemente doente, que é o que a gente vai encontrar na estenose aórtica crítica. O suporte transicional da circulação sistêmica pode ser obtido pelo uso de prostaglandina, né, pelo Prostin, e ele é usado para manter o canal aberto, permitindo que o VD dê suporte à circulação sistêmica, já que o VE não está conseguindo nesse momento. As orientações, então, para a terapia, conforme o gradiente obtido no cateterismo. Gradientes sistólicos de pico a pico menor que 25 ou menor que 30, que é o que a gente vê também, vão ser pacientes com uma baixa mortalidade, um baixo risco geral de necessidade de cirurgia em 25 anos, e eles, então, vão requerer um acompanhamento clínico com avaliação anual, não vai estar indicado a intervenção nesse momento. Pacientes com gradiente sistólico de pico a pico maior que 50 têm já um alto risco para arritmias ventriculares e morte súbita, e uma alta probabilidade de necessitarem de intervenção, 71%. Então, nesses casos, está indicada a intervenção se esse paciente tiver ou não sintomas. Quanto ao gradiente entre 25 e 50, é levado em consideração esse risco intermediário de morte súbita e probabilidade de necessitarem de cirurgia a longo prazo, mas devido à morbidade e à mortalidade da intervenção, que é pequena, mas esses pacientes
a melhor opção é que eles sejam tratados clinicamente e acompanhados de perto até que aconteça uma piora do gradiente ou se ele comece a ter algum sintoma. Tratamento de primeira linha, então, é a valvoplastia aórtica percutânea com balão, principalmente em crianças, porque nas crianças esses folhetos são mais flexíveis e mais fáceis de dilatar ou de rasgar. O procedimento normalmente resulta numa redução de 50% no gradiente e a maioria dos pacientes acaba desenvolvendo uma insuficiência aórtica nova ou piora da existente, mas que normalmente é mais bem tolerada do que a estenose. As opções cirúrgicas, então, são a valvotomia ou a substituição valvar, que pode ser com uma válvula mecânica ou bioprotética, ou com o autoenxerto pulmonar, que seria o procedimento de Ross ou de Rosicone. A valvotomia cirúrgica é a principal alternativa à valvoplastia percutânea, mas a percutânea foi associada a um tempo mais precoce de reintervenção em comparação com a intervenção cirúrgica. Mas quando a gente vê questão da sobrevida, da insuficiência da incidência de insuficiência aórtica moderada ou grave e o risco de troca valvar futuramente, as duas técnicas acabam sendo semelhantes. A substituição valvar geralmente é reservada para pacientes adultos, porque nesses casos a dilatação por balão é ineficaz. Ele pode ser realizado em crianças com estenose valvar congênita que desenvolveram uma insuficiência grave após o procedimento percutâneo. Válvulas protéticas mecânicas são preferidas por causa de uma melhor durabilidade ao longo do tempo, mas, em contrapartida, elas exigem anticoagulação. As válvulas bioprotéticas reduzem a necessidade de anticoagulação, mas têm uma alta taxa de falha em crianças. A substituição valvar, então, em crianças submetidas à troca valvar, a mortalidade e a necessidade de uma nova substituição gira em torno de 19% a 34%, então são comuns. A umidade mais jovem na troca inicial foi um fator de risco para precisar de uma nova válvula futuramente, ou mesmo de morte. E a vigilância ecocardiográfica é normalmente realizada de 6 a 12 meses para válvulas mecânicas e de 3 a 6 meses para válvulas bioprotéticas. O autoenxerto pulmonar, que é o procedimento de Ross ou Rosicono, é uma alternativa à substituição valvar em crianças. A válvula pulmonar é transplantada para a posição aórtica e um homoenxerto é implantado no VD para a artéria pulmonar. E o uso dessa técnica tem sido limitado pelas altas taxas de falha desse autoenxerto pulmonar e deteriorização do homoenxerto cardíaco direito. A mortalidade precoce gira em torno de 4,2% e a tardia de 0,6%. E a taxa de deteriorização do enxerto gira em torno de 1,4% a 1,9%. Aqui é um esquema do procedimento de Ross, que é o utilizado mais para estenose valvar localizada, né? O Rosicono, a gente vai ver depois que ele vai ter uma indicação mais quando tiver também uma estenose subvalvar. Então, aqui é um esquema em que mostra a ressecção dessa porção estenótica, a utilização, então, da válvula pulmonar nesse local da estenose, e é importante que é necessário reimplante das coronárias nesse procedimento. E aqui a circulação direita é mantida por um homoenxerto. A estenose, então, aórtica subvalvar é a segunda forma mais comum, ocorre de 10 a 14% das crianças com estenose congênita, também é mais comum em homens, é rara em recém-nascidos e lactentes e se desenvolve e progride ao longo do tempo, então ela é considerada mais uma lesão adquirida. Também está associada a outras malformações cardíacas, como a persistência do canal arterial, a CIV, a coarctação de aorta e a estenose pulmonar. Quanto à anatomia, a estenose aórtica subvalvar pode se apresentar como uma membrana ligada ao septo interventricular ou que circunda completamente a via de saída do ventrículo esquerdo, ou um estreitamento difuso em túnel, que é mais raro, mais comum é a membrana.
E aqui a gente tem um exemplo, então, também um corte cardiográfico parasternal eixo longo, que a gente vê aqui, abaixo da válvula aórtica, a membrana que vai fazer essa obstrução da via de saída. A fisiologia, então, também resulta numa anormalidade subjacente na arquitetura da via de saída do ventrículo esquerdo, com turbulência, levando a uma fibrose progressiva. A obstrução leva à hipertrofia ventricular e a uma função desse ventrículo hiperdinâmica, e muitos pacientes têm a insuficiência aórtica associada, por espessamento dos folhetos valvares, como essa obstrução é abaixo do folheto da válvula, acaba acontecendo um trauma mesmo pelo jato da estenose, causando uma lesão ali na válvula e levando à insuficiência. Geralmente, esses pacientes são assintomáticos, a lesão acaba sendo identificada no eco quando o paciente vai fazer uma avaliação de um sopro cardíaco. Mais de 50% dos pacientes afetados apresentam o sopro já no primeiro ano de vida, que se torna mais típico com a idade, e o exame físico é semelhante ao que a gente encontra na estenose valvar aórtica, mas o clique de ejeção anterior é raro e a menos que a válvula aórtica seja bicomissural também, ou seja, seja bicúspide. O diagnóstico também é feito pelo ecocardiograma, ele vai caracterizar a anatomia dessa lesão subaórtica. Membranas fibrosas finas são tipicamente vistas imediatamente próximo à junção da raiz aórtica com o septo, podem surgir do septo membranoso ou de uma crista muscular espessada, ligeiramente mais abaixo nesse ventrículo esquerdo, e o Doppler de onda contínua é usado para estimar o gradiente, assim como na estenose valvar, e também a extensão da obstrução dessa via de saída. Se ela é localizada, né, que seria o caso na membrana, ou em túnel. Aqui é uma imagem do up-to-date de um eco 3D. A gente vê, então, aqui a válvula aórtica e aqui a estenose, a membraninha aqui balançando, que é o que vai causar a obstrução dessa via de saída do ventrículo esquerdo. E aqui uma imagem do nosso serviço de um apical 5 câmaras, que a gente vê a válvula aqui abrindo e fechando, e aqui a membrana, e a gente vê, quando coloca o collar, que o fluxo acelera desde essa membraninha aqui subvalvar aórtica. O eletrocardiograma, assim como a estenose valvar, pode estar presente uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, com ou sem o padrão de Strain. A radiografia, a maioria é normal, mas pode ter uma cardiomegalia leve ou uma proeminência do ventrículo esquerdo. A dilatação da aorta ascendente, nesses casos, é incomum. E o cateterismo também vai fornecer os mesmos dados hemodinâmicos e anatômicos da estenose valvar. Então, aqui a gente vê uma imagem de cateterismo, e a gente consegue ver que o fluxo do contraste acelera já aqui embaixo, e a gente vê, então, aqui a estenose e aqui a dilatação pós-estenótica dessa aorta. O tratamento, então, ele consiste na correção cirúrgica. A subvalvar não responde bem à dilatação por balão, então, a intervenção apropriada é a correção cirúrgica. A ressecção cirúrgica da membrana subvalvar ou a miectomia para obstrução muscular ou aquela obstrução em túnel. Para pacientes com uma via de saída difusamente estreita, o procedimento de cono pode ser necessário. Então, a gente vai ter aqui uma associação do procedimento de Ross, que eu já expliquei na outra imagem, com o procedimento de cono. Então, nesse caso, na hora que é retirado o autoenxerto aqui pulmonar, o cirurgião leva junto um pedacinho do VD que vai ser utilizado para corrigir essa estenose subvalvar aórtica. Então, na hora que ele implanta o autoenxerto, ele vai junto com um retalho de VD que ele vai usar para ampliar essa via de saída. E o componente pulmonar também é reconstruído com um homoenxerto. Então, devido ao alto índice de recorrência, o momento da indicação cirúrgica é um pouco controverso. O gradiente médio ao Doppler para indicação cirúrgica
é maior que 30 de pico, é maior que 30 o médio e maior que 50 de pico. Gradiente menor que 30 e sem hipertrofia ventricular devem ser acompanhados de 6 em 6 meses com ecocardiograma, e o desenvolvimento de uma insuficiência aórtica significativa é considerada indicação para a cirurgia. A mortalidade após a cirurgia é baixa, a obstrução recorrente ocorre em 20 a 40% dos casos e a reoperação é necessária em 15 a 20% dos casos. As complicações são principalmente dano à válvula mitral, uma insuficiência aórtica residual, a CIV residual e o bloqueio, e pode acontecer o bloqueio de ramo ou o bloqueio atrioventricular total, que pode ser permanente e precisar de marca-passo. Então, chegando agora no último tipo de estenose aórtica, a estenose aórtica supravalvar, é a forma menos comum de obstrução na via de saída do VE, ocorre em 8 a 14% das estenoses aórticas congênitas e tem duas formas anatômicas. A maioria é essa deformidade em ampulheta, que é o que a gente vê nessa imagem de cateterismo, é uma constrição discreta da aorta ascendente, mais localizada, na face superior do seio de Valsalva. E também pode ocorrer, de forma mais rara, o estreitamento difuso ao longo da aorta ascendente. Ela também está associada a outras anomalias, como folheto valvar aórtico espessado, redundante, com mobilidade reduzida, então pode estar associada a uma estenose valvar aórtica, pode estar associada à estenose da artéria coronária, a coarctação de aorta, estenose dos ósseos das artérias carótidas, renais, ilíacas e outras artérias periféricas. A estenose da artéria pulmonar pode estar presente em 50% dos pacientes, a insuficiência aórtica em 41% e a estenose aórtica subvalvar associada em 10% dos pacientes. A obstrução está associada, então, ao ventrículo também hiperdinâmico hipertrofiado. A pressão sistólica elevada na raiz da aorta pode ser responsável por um aumento da artéria coronária e dilatação do seio de Valsalva. Pode ocorrer, então, posteriormente, uma estenose dessa artéria coronária e alterações isquêmicas subendocárdicas, pela lesão mesmo do ósseo da artéria. Então, quanto à etiologia, a estenose supravalvar pode ocorrer em 4 configurações. A principal, que a gente estuda como característica de uma associação da síndrome de Williams. Outra forma é a forma familiar sem síndrome de Williams. Pode ocorrer em pacientes esporádicos, sem uma história familiar, ou em pacientes com história de hipercolesterolemia familiar homozigótica, que é um distúrbio raro, em que a estenose aórtica supravalvar ocorre em até 44% dos casos, mas é raramente observado em crianças. Quanto, então, à síndrome de Williams, que é o que a gente mais vê no caso da estenose supravalvar aórtica, a síndrome mais associada, ela é uma deleção do gene da elastina, localizada no gene 7q1123. Os pacientes vão ter uma face típica, que eles chamam até de face de duende, vão ter deficiência intelectual, uma baixa estatura e uma hipercalcemia. Lesões, ela vai estar associada a várias lesões cardiovasculares, a principal delas, a estenose supravalvar, mas que também pode estar acompanhada de estenose pulmonar, de coarctação de aorta ou de arco aórtico hipoplásico. Esses pacientes têm um risco aumentado de morte cardíaca súbita, tanto pela obstrução das vias de saída, né, tanto aórtica quanto pulmonar, e também por uma associação com o QT longo, que pode acontecer em 14% dos pacientes com síndrome de Williams. As manifestações clínicas estão relacionadas a essa doença supravalvar, incluem aquelas decorrentes da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e possível isquemia coronariana. Então, a gente vai ter também aqueles sinais de insuficiência cardíaca, com deficiência de crescimento, podem apresentar cianose e ausência de pulso femoral. A gente vai encontrar, então, um sopro de ejeção sistólica, que vai ser melhor ouvido no primeiro espaço intercostal direito, pode ou não ter frêmito, não vai ter um clique de ejeção associado ou sopro diastólico, o componente aórtico da B2 pode ser acentuado,
Pode estar presente um frêmito na fúrcula external. Os pulsos carotídeos normalmente podem ser desiguais, por conta da estenose do ósseo da carótida, que é uma lesão que pode acontecer, e a pressão arterial é mais alta no membro superior direito em comparação com o membro superior esquerdo. Isso devido ao jato de alta pressão na aorta ascendente, que é o que é chamado do efeito Coanda. O diagnóstico é confirmado pelo eco. Na prática, só uma medida precisa do gradiente do Doppler é suficiente para determinar a indicação cirúrgica. A ressonância com angiografia também pode fornecer alguns detalhes anatômicos. A radiografia de tórax geralmente é normal, embora alguns pacientes tenham cardiomegalia leve a moderada. O eletro mostra uma hipertrofia ventricular esquerda em alguns pacientes e pode estar presente ou não o padrão de Strain. E o cateterismo vai fornecer também a avaliação hemodinâmica e angiográfica precisa, mas não é necessário rotineiramente. Aqui é uma imagem de ressonância cardíaca, em que a gente vê, então, o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica, e aqui a estenose supravalvar. A gente consegue ver o fluxo um pouco acelerado, né? Forma como se fosse essa corrente aqui no contraste. Quanto ao tratamento, a correção cirúrgica é a terapia definitiva, geralmente é realizado em níveis de gradiente mais baixos do que para a estenose valvar, para evitar uma obstrução progressiva. Está indicado, então, no gradiente de pico a pico acima de 30, e a técnica de retalho geralmente tem sucesso em aliviar esse tipo de localizado de estenose, que seria aquela em ampulheta. A correção da estenose difusa é um pouco mais complexa e pode ser feita por endarterectomia extensa ou ressecção do segmento estenótico com anastomose término terminal ou uma inserção de autoenxerto pulmonar, que seria o procedimento de Ross. A colocação de stent por catéter é uma alternativa eficaz ou como terapia adjuvante em alguns pacientes. E a mortalidade operatória variou de 1 a 9%. A sobrevida variou de 94% a 98% em 10 anos e 77% a 97% em 20 anos. A incidência de reoperação variou de 14% a 19%, e os principais preditores de pior sobrevida e reoperação são a presença de uma estenose difusa ou a presença de doença valvar aórtica associada. Falando no geral, então, para a estenose aórtica, a profilaxia antibiótica para endocardite não é recomendada nesses pacientes, exceto naqueles que já tiveram alguma história de endocardite ou que necessitem de algum material protético ou dispositivo na correção. Nesse último caso, a profilaxia é recomendada nos primeiros 6 meses após o reparo, a menos que exista algum defeito residual. Aí essa profilaxia está indicada sempre. Essas foram as referências que eu utilizei, e é isso.